E, então, complexidade é basicamente o que eu faço, né? Então, o nosso curso aqui, né, vai ser um curso bastante denso, né, tá? Então, vai ser mais do contexto informativo. Eu vou apresentar vários detalhes matemáticos para vocês, mas a ideia é que vocês apenas peguem a ideia principal e depois vão aprofundar, né, porque não dá para a gente fazer, independente das 3 aulas, um tema que seria, sei lá, para 2 semestres, tá? Lecionando tranquilamente. Mas a ideia aqui é introduzir vocês a esse novo mundo aí, que é das epidemias e redes complexas. E na segunda aula eu vou falar, de fato, das epidemias, né? Hoje eu vou falar apenas uma introdução sobre teoria de redes, para a gente basicamente ganhar um pouco de linguagem, né? Ensinar vocês os jargões que são da área, os conceitos que são importantes para o entendimento de epidemias, né? E na última aula a gente vai falar um pouquinho de tópicos avançados. Tá? Em particular, eu vou falar alguma coisa de aplicações de redes em modelagem de Covid-19, que é o tópico do curso. Mas eu já adianto aqui que o nosso curso aqui vai ser bastante fundamental, né? As aplicações vão ser apenas como exemplos, e na última aula nós vamos ver as aplicações em Covid-19, em particular as que o nosso grupo aqui da UFV fez. Tá? Então, eu tenho uma biografia aí bastante extensa na área, né? Eu vou citar aqui as que eu gosto, tá? Que são esses 3 livros-textos. Esse livro aqui, o primeiro, aqui, ele tem uma vantagem, que ele é disponível online, você pode acessá-lo sem nenhum tipo não é pirata, né? Você pode acessar ele. Tá o livro do Barabás. Barabás é o pai das redes, vou falar um pouquinho sobre a história de redes. Um livro que é didático, que é extremamente completo, é esse livro do Mark Newman, tá? Que faz uma introdução sobre redes. E um livro que é mais focado no que a gente vai estudar aqui, tá? Que é sobre processos dinâmicos, no caso epidemias, tá? Também já é um livro já mais antigo, tá? Mas também é bastante interessante, que é o livro do Barrado, do Barthelemy e do Alessandro Vespignani, né? Que eu vou falar um pouquinho também sobre ele. Então essa é a literatura básica que nós vamos usar aqui no curso, né? São livros que, bom, eles são, o do Barabás, você tem acesso ao site, os demais você teria que comprar, né? Ou então conseguir uma versão online, uma coisa do tipo. Tá? Mas são livros muito bons, tá? Todos os 3 são ótimos. Então, nessa primeira aula aqui, só fazer aqui um resumo, eu vou gastar um tempinho, né, para falar um pouquinho da UFV com vocês, porque eu imagino que muitos aí não conheçam a UFV, tá certo? E também vou gastar um tempinho, uns 5 ou 10 minutos, para falar um pouquinho sobre sistemas complexos, tá joia? Que é a base de tudo isso que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Então, é importante a gente fazer essa revisão toda antes de entrar, de fato, no conteúdo, que é estudar alguns elementos de teoria de redes. Tá bom? Bom, o conteúdo é bastante extenso que eu tenho para falar para vocês hoje, então, se só faltar algum tempinho, a gente deixa para a próxima aula, tá? Eu vou fazer alguns breaks para vocês poderem fazer perguntas, mas eu vou começar direto falando do nosso grupo aqui da UFV, tá certo? Então, esse aqui é o pessoal que trabalha comigo, né? São o nosso grupo. Tá aqui nessa sala tem algum deles, né? Tem estudantes aí, esse aqui é o Guilherme. Deixa eu só pegar um pointer aqui para ajudar. Esse aqui é o Guilherme, que vai ajudar vocês, tá certo? O Wesley, que vai dar um curso aqui para a gente também, vai dar uma oficina, né? Tem outros alunos do grupo também, a Juliane, o José Carlos, né? O Arthur, estão todos aí. Tá o Hugo também, todos fazem pós-graduação, e tem a Tainá e a Laura, que estão na iniciação científica ainda. Então é um grupo bastante grande, né? Todo mundo trabalhando basicamente na mesma área, tá? Que é processos dinâmicos em redes complexas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí rapidamente um videozinho da Universidade Federal de Viçosa. Não sei se vocês vão ter acesso ao áudio, mas o importante é para vocês terem uma ideia do tamanho aqui da universidade. Isso aí é um vídeo feito com drone, tá? Pegando campus aqui da universidade. Então, tudo que vocês estão vendo aí é a Universidade Federal de Viçosa, tá? Então, vai até perder de vista mesmo, tá certo? Então, você vai andando aí, está aproximando. Esse prédio vermelho aqui é o prédio onde eu trabalho, né? Eu estou em casa agora, mas é o prédio onde eu trabalho. Tem pavilhões de aulas, tá? Então, é uma universidade muito tradicional no Brasil, muito grande, tá? Muito conhecida pela força agrária, mas também tem todas as áreas do conhecimento, tá?
da área de ciências exatas, humanas, da saúde, tá? Foi o primeiro curso do Brasil a ser avaliado com nota máxima aqui no MEC, mesmo sendo um curso recente, tá joia? Não vai dar para mostrar o vídeo todo não, senão a gente perde muito tempo, mas depois vocês olhem com calma que eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Tá? Mas uma coisa muito importante para vocês conhecerem Viçosa é o doce de leite, quem não conhece ainda, tá ok? Pode entrar no Mercado Livre, pode comprar, que realmente isso aqui é uma iguaria, né, que é feita aqui dentro da universidade, tá? É uma fundação que produz, né, mas com todo o suporte do departamento de engenharia de alimentos, é realmente uma iguaria. Em particular, esse novo aqui é muito bom também, tá certo? Que junta, assim, duas paixões dos mineiros, né, que é doce de leite com café, tá? Recomendo fortemente, ok? E é um convite para assim que acabar a pandemia, tá certo? Para vocês virem para Viçosa, tá certo? Tem outras coisas muito boas aqui também, tá? Comida, tudo, tá certo? Além da universidade, que é maravilhosa. Tá? Então, para aqueles que têm interesse, tá certo? Eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Esse é o preço que eu vou cobrar do Sérgio pelo curso, da propaganda que eu estou fazendo aqui. Nós estamos com edital de seleção, tá? Para pós-graduação, em física, tá certo? Então, a gente aceita estudantes, né, de todas as áreas de ciências exatas, né, porque é o curso de física, podem concorrer, mas em particular tem as duas áreas de pesquisas em que eu atuo, tá certo? Que é física biológica. Na verdade, também atuo em fenômenos de equilíbrio, fora do equilíbrio, mas física biológica, teórica e sistemas complexos, tá certo? Então, o deadline é agora, dia 2 de julho. Vocês podem entrar aí nesse site, que vai estar compartilhado com vocês aí, e ler os detalhes, tá? Aqui a descrição, né? E não somente o nosso grupo, né? Tem outros grupos também interessantes que vocês podem dar uma olhada e investigar. Tá? E tem outros professores da área também de complexidade e outros grupos que trabalham com temas diferentes do que eu trabalho. Tá? Complexidade aqui em Viçosa tem bastante tempo, certo? Nosso grupo de sistemas complexos aqui ele foi fundado em 1990, tá? Para vocês terem ideia. Eu não estava aqui ainda, certo? Estou aqui só há 16 anos. Sou novinho ainda em Viçosa. Bom, eu não posso começar esse curso antes de fazer alguns agradecimentos, né? Porque a gente não vai ter muito tempo. Mas eu tenho que agradecer aqui ao pessoal que organizou aqui o evento, pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando com vocês, mas um agradecimento especial vão ser para duas pessoas que são mais próximas de mim. O Sérgio eu conheci há pouco tempo, mas a gente se tornou amigo, mesmo nunca tendo se encontrado pessoalmente, pelo menos que a gente saiba, né. Então, um agradecimento para o Sérgio, né, que está aqui com a gente, e a Cláudia também, que é uma amiga minha de longa data, tá, pelo convite, pela oportunidade. Aos meus estudantes que estão aqui, os ex-estudantes, os colaboradores, eu vou usar muita coisa deles hoje, tá? Vocês vão ver. E, obviamente, a quem financia a nossa pesquisa, tá? Que é a CAPES, o CNPq, a FAPEMIG, que também financia a nossa pesquisa, voltou forte agora, né? Não tão forte como era há alguns anos, mas já voltou. E o Instituto de Ciências Complexas, tá joia? Do qual eu faço parte. Bom, gente, após essa introdução, tá certo? Essa aqui eu não vou liberar aqui para perguntas, tá certo? Faltou comentar isso aqui, tá? Nós temos um projeto, né, que foi um projeto que foi aprovado aqui no edital emergencial, tá? Eu também tenho que agradecer esse projeto específico, porque ele é que financia a nossa pesquisa em Covid, tá? 2 dos membros do grupo as bolsas são pagas por esse projeto, tá? O Wesley e o Arthur estão participando aqui, estão fazendo trabalhos bastante interessantes. Eu vou falar sobre o trabalho deles um pouquinho na quinta-feira, quando eu falar da pesquisa, tá? Mas tem que agradecer, em particular, esse projeto aí que está financiando o nosso estudo de Covid, tá certo? O nome é um pouco interessante, porque o edital chama Telemedicina e Análise de Dados Médicos, né? Nós somos físicos, mas a gente conseguiu aprovar esse projeto muito pelo que nós fizemos lá no início da pandemia, que eu vou contar para vocês no finalzinho do curso. Ok? Então, vamos falar rapidamente aqui de sistemas complexos. Eu sei que é um tema um pouco abrangente, talvez seria necessário um curso apenas para falar disso, mas deixa eu dar uma pincelada sobre sistemas complexos para vocês, tá bom? Que pelo menos, é a minha visão sobre sistemas complexos. Tá? Eu vou começar discutindo um assunto aqui, né? Quem já viu as minhas palestras introdutórias já deve ter visto isso, que é a questão do reducionismo, né? Nós, em ciência, em particular os físicos, né, que lidam com as coisas mais fundamentais, a gente acredita, né, a gente trabalha, né, a gente tem convicção de que você tem leis fundamentais que governam
a natureza, e a partir dessas leis fundamentais, aqui eu coloquei aqui a mecânica quântica, tá certo? Mas poderia ser uma teoria mais fundamental ainda que a teoria quântica, tá? Mas a partir dessas leis fundamentais você consegue descrever toda a estrutura que a gente conhece no mundo observável. Por exemplo, de mecânica quântica a gente consegue explicar muito bem os átomos, tá? Com a precisão absurda, certo? Se você for estudar, se você for aprimorando a teoria, eu não tenho teorias mais fundamentais, você consegue explicar ainda melhor, né? E a partir de átomos você consegue também, a princípio, você conseguiria explicar moléculas, né? A gente consegue, então, mesmo com mecânica quântica, consegue fazer alguns cálculos bastante avançados, numéricos em geral, né? Mas você consegue explicar o comportamento de várias moléculas, e a princípio você tem, né, a partir da mecânica quântica, você conseguiria explicar moléculas desde as mais simples, né, como, por exemplo, molécula de hidrogênio, até moléculas muito complicadas, biológicas, né, e até moléculas como a de DNA, que são moléculas extremamente complexas que pode ter escala macroscópica, né? Uma molécula de DNA ela pode medir aqui da ordem de metros de comprimento, quando ela está enovelada dentro de uma célula. E tudo é codificado pelo DNA, tá certo? Né, então você também poderia explicar a partir da mecânica quântica o surgimento de uma célula, o funcionamento de uma célula, tá? Né? E de partir de células a gente pode compor tecidos, né? Aqui tem um exemplo aqui de um epitélio, né? Uma camada basal, então cada pontinho disso aqui é uma célula, né? E os tecidos eles compõem os órgãos, né? Em geral, que tem um exemplo no coração, mas poderia ser uma outra coisa, e você poderia, então, seguindo essa ideia de você ir reduzindo as coisas, você poderia chegar até a explicar um organismo vivo, né, que a gente pensa que isso aqui seria um ser humano, isso aqui é o meu caçula, tá, que está aqui, Augusto, tá certo? Então, teoricamente, poderia escrever o Augusto a partir da mecânica quântica, né, as leis que regem o comportamento do Augusto é a partir da mecânica quântica. Mas ainda você pode ir para uma escala maior, né, que não é o do indivíduo, são de vários indivíduos interagindo, tá? Então aqui tem uma foto aqui muito bonita, tá certo? De várias pessoas, né, interagindo em torno de uma, né, parece um vórtice de pessoas, né? Então isso aqui é um evento social extremo que, a princípio, também seria explicado a partir da mecânica quântica. Tá certo? A partir da mecânica quântica, porque teoricamente a gente pode descrever tudo a partir da mecânica quântica, essa é a visão reducionista. Mas o fato que a nossa capacidade de fazer isso é limitada. Tá certo? É limitada. A gente não consegue sair facilmente dos átomos para as moléculas. Daqui para cá é praticamente impossível. Então, em algum momento, a gente tem que mudar esse foco, né? Embora a gente tenha como base as teorias fundamentais da natureza, mas você vai ter que mudar isso. E aí entra outras teorias da física, tá? Mas um marco que aconteceu nisso foi quando Anderson, né, escreveu esse artigo na Science. Eu recomendo que todo mundo leia, né? Um artigo bastante fácil de ler, que ele falou o seguinte: more is different. Ou seja, quando você tem mais, a coisa é diferente. Tá certo? E aí ele explica muito bem aqui, né? Deixa eu traduzir mais ou menos aqui. A habilidade de reduzir tudo a leis fundamentais não implica que a nossa habilidade para começar a partir dessas leis e reconstruir o universo. Tá joia? Então, apesar de tudo poder ser descrito de leis fundamentais, a nossa capacidade de fazer isso é limitada. Tá? Nesse artigo aqui também, o Anderson ele comenta, isso foi, né, em 1972. Tá? Isso aqui, a teoria de fenômenos coletivos estava ainda surgindo em física com força, né? Foi quando surgiu a teoria de grupo de renormalização, detalhes técnicos que eu não vou discutir com vocês aqui, não. Mas ele comentou também que era errado você dizer que cada área do conhecimento tem que ter o seu nicho, tá certo? Ele fala que a interdisciplinaridade é o caminho para a construção das coisas. Então, isso aqui é o ponto de partida para sistemas complexos, tá certo? Você tem muitos sistemas interagindo e não dá para você tentar descrever tudo a partir de equações fundamentais. Tá? Então, esse trabalho, esse artigo do Anderson é um clássico. Né? Quem trabalha com complexidade já ouviu falar desse artigo, já deve ter lido sobre ele. Tá? Então, eu vou dar dois exemplos aqui, tá certo? Que eu considero fantásticos. Bom, a propaganda é por conta do YouTube, tá? Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP. Assista tudo de Star Wars, só no Disney Plus. Bom, isso aqui é um bando de pássaros, né, voando de forma coletiva, tá? É um processo comum na natureza, não só em pássaros, mas em cardumes, em células, em cultura. Existem vários exemplos, que é uma coisa impressionante, né? Como que uma quantidade tão grande
de animais consegue se mover de forma tão coordenada, tá certo? Então isso aqui é um exemplo que vocês podem ver, o vídeo já vai acabar, tá? Mas aí eu quero mostrar aqui para vocês um outro vídeo, que é um modelo muito famoso em complexidade, que é o modelo de Wittek, tá? Esse modelo, ele faz um modelo muito simples, né? Que é uma simulação em que você tem apenas dois mecanismos, tá certo? Que é fugir e seguir o seu colega, né? Se você vê alguém atrás de você que vem correndo, você sai correndo na mesma direção. E, ao mesmo tempo, se você vê alguém desviando, você segue. E tem uma perturbação aleatória nisso meio, né? Porque você tem que tomar decisões, né? O bicho, o animal, a célula, ela não tem um movimento coordenado. Então, é um modelo extremamente simples que consegue explicar o comportamento coletivo de animais, né? Que é observado, como eu falei, ali em pássaros, em manadas de búfalos, como estão, por exemplo, migrando, em cardumes, em células, mesmo quando você vai com a cultura de célula. Bom, deu uma travadinha, né, mas eu acho que já voltou. Então, aqui, para resumir tudo, tá certo? Sistemas complexos, né? Para quem quiser uma introdução muito básica sobre isso aqui não é um livro-texto que eu estou usando aqui no curso, mas eu recomendo esse livro-texto aqui. Tá? Também ele é de livre acesso, tá? Já você pode abaixar ele, não tem que recorrer a nenhuma forma ilícita, certo? Ele é de livre acesso. O professor é um catedrático de sistemas complexos, tá certo? O professor Sayama, e ele faz um resumo muito legal dos sistemas complexos. Na verdade, sistemas complexos na verdade, ele é tão amplo como quase qualquer área aqui da ciência, né? Aqui você tem de comportamentos coletivos, formação de padrões, dinâmica não linear, que é o que nós vamos estudar aqui, e redes, né? E essas coisas estão, né, isso aqui é feito um painel, né, separado das coisas, mas na verdade isso é tudo interligado. Okay? Isso é tudo interligado. Nós estudamos sistemas dinâmicos usando redes. Sistemas dinâmicos, a interação entre os agentes são controladas por redes, e assim vai, né? Então, isso aqui é um universo imenso, né? Cada um desses tópicos aqui seria um curso de um semestre, para a gente ter uma ideia. Então, complexidade hoje é uma área da ciência extremamente multidisciplinar, que interessa a todos os ramos, né, desde a biologia, sistemas de tecnologia, sistema de informação, robótica. Então, as aplicações são infinitas, certo? Então, aqui não existe limite para isso. Nós vamos ver só um pequeno pedaço da ponta do iceberg hoje aqui. Tá? E só falando de um físico muito famoso, né, que é o Stephen Hawking, ele falou em 2000, né, na virada do século, né, que ele acreditava que o próximo século, né, que é o século que nós estamos agora, o século XXI, seria o século da complexidade. E, de fato, se manifesta disso, porque o século XX foi o século da biologia, né, da física, isso em particular, esse aqui seria, o pessoal, e muita gente acreditava que esse próximo século agora seria o século da biologia, mas o Hawking foi além, ele falou que é o século da complexidade. Inclusive, a biologia está bem envolvida com essa parte de complexidade. E vou comentar aqui, vou citar aqui, talvez a pessoa mais, vamos dizer assim, popstar, tá certo? Da área de complexidade, que é o Barabasi, né? E ele, basicamente, ele tornou a ideia de redes muito popular, tá certo? O trabalho dele tornou a ideia de rede muito popular, mas isso já vinha, né, de muitas décadas de estudo por outros pesquisadores. Mas ele diz, né, que atrás de cada sistema complexo você tem uma rede que define as interações. Tá? E você nunca vai entender o sistema complexo, seja ele biológico, seja ele tecnológico, né, por exemplo, o sistema robótico, o sistema social, se você não entender as redes que estão por trás dele. Então, estudar redes é fundamental. Né? Nós temos interesse em processos e redes, mas a gente primeiro tem que entender as redes. Né? Então, só para um contexto histórico, né, essa aqui é uma figura clássica que você encontra em toda a introdução de teoria de redes. Né? Essa aqui é para explicar que a ideia de você pular a etapa, né, de sair das questões fundamentais e ir para uma coisa
mais simplificada, né, tipo modelagem, já tem muita data, né, já data há muito tempo. Então, esse aqui é um exemplo, né, que o Euler estudou, era aquele enigma, né, que tinha na época, que você tinha aqui a cidade de Königsberg, né, isso aqui é uma versão antiga dela, e aí você tinha, aquela cruzada por rios, né, e aí a pergunta que o pessoal fazia na época, não tinha muito o que fazer, não tinha internet, não tinha nada, perguntar assim, ó, é possível você atravessar todas as pontes, tá, sem repetir nenhuma delas, certo? Então era um problema que o pessoal não sabia responder, né? E aí o Euler conseguiu aqui responder isso, né? Esse é o nascimento da teoria de grafos, né? Que depois virou a ferramenta fundamental para redes. Redes e grafos são coisas muito interligadas, mas a diferença é que redes, ela não é só um objeto matemático, né? Ela está relacionada com objetos físicos, né? No mundo real. E aí ele simplificou o problema, né? Que era várias regiões, né? Em termos de um gráfico, ou seja, ele substituiu cada região por um objeto que chamou de vértice, né? E as pontes seriam as arestas ligando esses vértices. Na verdade, isso aqui é o que a gente chama um multigrafo, né? Porque você tem múltiplas arestas entre os elementos. Mas ele consegue mostrar, né, com um argumento muito simples, tá, que não é possível fazer isso, tá? E a ideia é o seguinte, que para que você passe por uma ponte uma única vez, tá certo? Você tem que ter um número par de arestas, tá certo? Porque você tem que entrar e sair aqui por alguma ponte. Então, se tiver um número ímpar, uma hora você vai entrar e não vai ter por onde sair, né? Porque você já usou as demais arestas. E no caso, o máximo que poderia ter são dois nós com número ímpar de arestas. Eu vou definir essas coisas bem em alguns minutos, tá? E a gente vê que aqui tem mais de dois, porque esses dois que poderiam ter é o inicial e o final, né? Você sai por um, que tem um número ímpar, tá? Você consome essa aresta, depois quando você voltar por ele, você tem duas arestas para chegar e para sair, e no final você termina também. Mas não é o caso aqui, é que todos eles têm um número ímpar. Então ele conseguiu resolver o problema simplificando um problema de geografia, tá? Muito complicado, né, aparentemente, mas quando ele simplificou usando teoria de grafos. Então o nascimento da teoria de grafos é muitas vezes associada a esse trabalho do Euler. Mas, na verdade, isso se popularizou, né, da forma como a gente estuda hoje, lá no início do século passado. Tá? E, na verdade, em estudos de sociologia. Tá? Então, aqui tem o exemplo, né, que o pesquisador aqui compilou, que é o Peter Holm, tá? Aqui das primeiras redes que ele conseguiu compilar. Aqui no sentido que nós estudamos hoje. Né? E elas foram publicadas nesse trabalho de Moreno, né, estudando, por exemplo, relações entre presidiários, né, aqui da estrutura, tá? E você vê que o conceito aqui de grafo, né, para representar indivíduos, e arestas para representar interações, já é uma coisa que data lá do início do século passado e começou em sociologia, e hoje permeia, né, todos os ramos aqui da ciência, inclusive física fundamental, né, teoria de grafos é um ramo da matemática, já desde a época de Euler, mas tem várias aplicações de biologia e etc. Então, começou lá em sociologia, né, as aplicações se tornaram populares. Né? Eu não poderia deixar de falar aqui para vocês de um outro experimento que é em redes sociais, que é o experimento do Milgram, tá certo? Esse experimento ele é muito famoso, né, porque ele introduziu um conceito de mundo pequeno que a gente conhece bem hoje. Tá? Mas vale a pena a gente comentar sobre esse experimento, porque ele é um ponto-chave, certo? Então a ideia dele é o seguinte, ele tinha algumas encomendas, né, alguns pacotes que ele enviou para pessoas, tá? Em Ohama, né, lá em Nebraska, e ele queria que ele escolheu pessoas ao acaso, olhando na lista telefônica, né? Hoje a gente nem sabe o que é isso mais, né? Mas na época se usava lista telefônica para encontrar o endereço das pessoas, e aí ele enviou aquele 96 pacotes para pessoas escolhidas aleatoriamente, tá? E esses pacotes eles eram direcionados a uma pessoa em Michigan. E a ideia é que essa pessoa que recebeu o pacote, olha, tem esse camarada aqui em Michigan, não vou te dar o endereço dele, tá? E eu vou dizer qual é a profissão, que aí eu quero que você mande para alguém que conheça ele. E aí ele fez esse experimento, né? Ele pediu para 96 pessoas, nem todas mandaram, e aí ele compilou quantas
vamos dizer, quantos envios, né, que você teve do início até o final, né? E ele chegou a um número interessante, tá certo? Depois ficou famoso, que é os 6 graus de separação, chegou a um número em torno de 5, alguma coisa. Então seria próximo de 6. Quem sabe que esse número hoje é diferente, tá? Depende do tipo de rede que você está. Mas isso foi uma grande descoberta na época, né? Porque imaginava-se que fosse pequeno, tá? Mas não esperava-se que fosse tão pequeno. Tá? E só para ter uma ideia como a distância física, né, eu fiz um print aqui da distância, né, lá da cidade, né, em Yokohama, e até Boston, tá? E são 1.400 milhas, que dá mais ou menos 2.300 quilômetros de distância. Então é longe, tá certo? É longe. Isso foi na década de 60, tá? Não tinha internet, não tinha nada, ok? E o grau de separação foi da ordem de 6, né, que foi muito famoso. Esse número depois foi revisto. Hoje estima-se que qualquer 2 pessoas no mundo seja separada por máximo um número, se não me engano, 19, mas isso é revisto o tempo todo, né? Mas o fato é, a distância é curta, tá certo? A distância é curta. Agora, antes de eu começar a falar propriamente, eu vou comentar de alguns trabalhos, vou só citar eles aqui, que realmente eles são trabalhos que mudaram a forma como, né, a gente estuda que a gente estuda redes hoje, tá? Na verdade, popularizaram aqui esse assunto, né? O primeiro foi o trabalho lá do Watson e do Strogatz, onde eles propuseram um mecanismo muito simples para explicar, né, o porquê que as redes sociais, elas são de mundo pequeno, nesse sentido, e também existe um grande grau de agregação, ou seja, pessoas que se conhecem, os amigos das pessoas também, usualmente, a que se conhecem. Então, ele estudou um mecanismo simples para isso, um trabalho extremamente popular, tá? Que ficou famoso. E logo em seguida, né, vem outro trabalho também, que foi um marco, tá, para a área, que é o trabalho do Barabasi e da Reka Albert, né? Que ela, na época, ela era estudante, uma jovem estudante que trabalhava lá com o Barabasi. Se vocês estudarem o livro do Barabasi, vocês vão ver essa história contada assim, em detalhes. Mas aqui ele explicou um mecanismo, aqui é uma observação que já era conhecida na época, que várias redes, ela tinha uma distribuição de contatos, né? Ou seja, quantos amigos que uma determinada pessoa tem, tá? Que era bastante heterogênea, ou seja, tinha algumas pessoas que tinham poucos amigos, né, que a maioria das pessoas tinha um certo número de amigos, que é próximo do número médio, mas tinha um número significativo de pessoas que tinham muitos amigos, tá? E isso aí é o que a gente chama hoje de scale free, né, ou sem escala, livre de escala, da forma como você preferir traduzir, né? Então, esse trabalho, ele explicou, né, propôs um mecanismo que nós vamos ver aqui hoje, se o tempo nos permitir, tá? Ele explicou como que isso pode surgir. Certo? E esse trabalho que eu vou falar aqui agora, ele talvez seja menos impactante do que os 2 primeiros, mas para o tópico que nós vamos discutir aqui hoje, tá, é extremamente importante, tá certo? Que é o trabalho original que estudou processos epidêmicos e redes, tá? Mas dentro de uma visão aqui mais geral, tá? Esse trabalho aqui foi feito pelo pastor Sartoras, né? E o Vespignani, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com pastor Sartoras e virou um amigo que eu tenho, tá? O Vespignani eu ainda não conheci, tá? Mas é um trabalho extremamente aqui relevante. Vou ser bem breve aqui, porque eu vou falar bastante dele ao longo do curso, tá? Então, são esses 3 trabalhos aí que compilam, né? E aqui eu emprestei uma figurinha lá do livro do Barabasi, lá do site dele, onde ele faz uma autopromoção, né? Para mostrar que networks é importante e mostra qual que é o impacto dos trabalhos dele, né, que com a Reka Albert e do Watson Strogatz foram para a complexidade, né? Então ele compara aqui o número de citações na primeira década do trabalho com os outros termos que eram comuns na área de complexidade, caos, renormalização, fractais, etc. E você vê que o impacto é aqui absurdo, certo? Esses números continuam elevados hoje, né? Esses artigos hoje têm dezenas de milhares de citações, e isso fundou uma nova área do conhecimento, que é a área de ciência de redes complexas. Tá bom? Pessoal, então eu fiz essa introdução bastante rápida, né? Um pouco extensa. Eu vou começar a falar de redes agora, tá certo? E
Bom, a gente não pode deixar de falar, né, das aplicações de Covid-19. Eu não vou falar muito aqui agora, porque nós teremos a oportunidade de falar isso na quarta-feira, mas aqui tem um exemplo, né, de uma rede de transporte, tá, de mobilidade, que foi usado em um dos estudos que nós fizemos. Né, isso aqui é uma rede de mobilidade entre municípios brasileiros. Tá? Eu vou falar mais disso na quarta-feira, para você ver que a teoria de rede está presente na modelagem de Covid-19. Ok? Eu vou fazer agora o primeiro pequeno break para a gente, caso tenha alguma pergunta. Guilherme, tem alguma pergunta que o pessoal fez agora? Por enquanto, sem perguntas, professor. Tá jóia. Bom, gente, então eu vou seguir, tá ok? Então, nós vamos começar a falar de alguns conceitos de redes, tá? Então, eu vou falar de coisas bastante elementares, tá? E vocês passem as perguntas, talvez as perguntas mais básicas aí, o Guilherme que possa responder, tá? Diretamente, tá? Então, eu vou começar aqui definindo algumas coisas de redes, né? Então, eu vou usar como exemplo aqui, essa rede está atualizada, tá bom? Essa aqui é a rede lá de trabalho do nosso grupo, ok? Só tem um aqui que deveria ter sido eliminado, que é o Diogo, que não está mais com a gente. Ele terminou o doutorado no final do ano passado, mas como a gente tem muita colaboração ainda, tem vários trabalhos pendentes, e eu resolvi mantê-lo aqui, tá certo? Ele terminou o doutorado no final de dezembro, né? E agora ele tá como membro do INCT, trabalhando com a professora Célia Anteneodo. Então, mas ele ainda é parte do nosso grupo, pelo menos afetivamente. Ok? E eu mantive ele aqui, senão ele ia quebrar minha rede, certo? Precisei dele aqui, além dele me ajudar muito, né? Então, vamos definir alguns conceitos aqui, né, que são importantes, que são linguagem. A gente precisa de linguagem para aprender as coisas. Então, o primeiro conceito aqui é o conceito de vértice, tá certo? Ou, na linguagem de redes físicas, de nó. Eu acostumei com a linguagem de grafos, então eu vou falar vértice, mas talvez o nome mais correto é a linguagem de sistemas físicos, que é nó, certo? São os elementos aqui, ok? Então, aqui tem cada um dos elementos, a Juliane, o Wesley, José Carlos, Diogo, eu, Tainá, né, Guilherme, todo mundo aqui são as pessoas que compõem o grupo, né? Aí as arestas, tá certo? Que ligam, que estão conectando esses elementos, esses vértices, eles mediam algum tipo de interação. Aqui eu defini trabalho de cooperação científica ativo. Tá? Pessoas que estão trabalhando num projeto junto para escrever um artigo científico junto nos próximos meses, né? Eu acho que faltou alguma outra aresta aqui, mas é melhor deixar assim, senão a rede fica conectada demais. Tá? Então, isso é uma coisa importante, tá certo? Você vê, por exemplo, assim, eu como professor, né, eu interajo com todo mundo, mas você tem o Wesley aqui, que já está há mais tempo no grupo, tem várias interações, né? A Juliane já está há bastante tempo, mas ela fez um projeto sozinha, então, por enquanto, ela só tem colaboração comigo, né? E assim vai, né? Por exemplo, a Laura acabou de entrar no grupo, mas ela está trabalhando, né, junto com o Hugo, porque, né, para poder ter alguém mais para conversar, mas no grupo todo mundo interage, né? Mas isso aqui são projetos que estão em andamento mesmo, de maneira isolada, seria a ideia. Então, uma outra coisa importante para a gente aqui, novamente, né? Arestas é a linguagem de grafo e ligações é a linguagem de redes, porque representa uma interação física, tá certo? Uma interação, né, física no sentido de que existe algum tipo de interação, né? Uma coisa que vai ser importante para a gente aqui é o tamanho da rede. No nosso caso aqui são 10 nós, tá? Ou outras métricas que são importantes é o número de arestas. Nesse caso aqui, são 14 arestas, se eu não sou meio errado, né? Uma outra coisa que nós vamos precisar bastante para descrever epidemias em redes complexas é o conceito de conectividade ou de grau. Tá, ok? Então, o conceito de grau, né, é contar quantos arestas, quantas conexões que o indivíduo faz. No caso aqui do Wesley, são 4, tá certo? Você pegar a Juliana é uma e assim vai, né? Outro conceito que é importante para redes, no caso do estudo de epidemias, é a questão da rede ser não direcionada, porque muitos processos têm uma direção, né? Um sujeito, por exemplo, eu sigo alguém na internet, mas eu não sou seguido de volta. Mas no caso de epidemia, não, né? Geralmente, quando tem esse contato, ele é bidirecional, né? Se você está doente, qualquer um do par que esteja doente pode contaminar o outro. Tá? Então, isso aqui é um conceito importante também para a epidemia. E outro conceito que é muito importante é a questão que as redes que a gente tem interesse nas redes reais, elas são esparsas. Tá? Você tem um número muito grande de elementos
e o número médio de conexões é finito. Tá certo? No nosso caso aqui, essa rede, né, ela poderia formar até 55 ligações, né, só você parear todas as ligações possíveis aqui, até 55 ligações, e o número de arestas que estão formadas são 14, então uma rede que a gente pode considerar ela esparsa. Na verdade, as redes esparsas, redes aqui muito grandes, é quando o número de arestas sobre o número total, sobre o número possível de arestas, ele vai para zero, quando a rede fica muito grande. Tá? Então, esses são conceitos importantes. Tá? Um outro conceito matemático aqui que a gente vai usar bastante na próxima aula, tá? Então eu vou querer que vocês fixem isso aqui, é o conceito de matriz de adjacência. Né? Essa matriz de adjacência, eu estou desenhando ela aqui, eu estou definindo ela aqui por causa de uma rede não direcionada, você pode definir por qualquer caso, por qualquer tipo de rede, mas ela é um ingrediente fundamental para o estudo de epidemias em redes, porque ela te dá toda a informação que existe dentro de uma rede, ela está contida dentro dessa matriz aqui. Tá? Se você juntar ela com uma outra matriz de pesos, que eu vou comentar daqui a pouco, você sabe tudo sobre a rede. Tá? Então, essa matriz, a definição dela é muito simples. Você pega dois elementos da rede, chamam de I e J, né? Aqui eu numerei de 0 até 9, tá? Que aí seria, aqui na minha ordem seria a Laura, a Juliana, até o último aqui, que é o Guilherme. Tá? Se os indivíduos eles estão conectados, né? Ou seja, se o indivíduo I pertence à vizinhança do indivíduo J, essa matriz é 1, caso contrário, ela é 0. Então é muito simples, né? A matriz de zeros e uns. Né? E no caso, como ela é esparsa nos sistemas que a gente tem interesse, a maioria dos elementos são zeros. Então a gente pode fazer uma série de otimizações na hora de estudar isso numericamente, que eu vou comentar isso também nas próximas aulas. Mas o mais importante para a gente é o seguinte, que você tem tudo sobre a rede está dentro dessa matriz. Pelo menos aqui matemática, certo? Matematicamente está tudo. Por exemplo, o grau é só você somar, por exemplo, os índices da coluna, por exemplo, aqui dessa matriz. Pega um nó aqui, qualquer, tá certo? O nó 0, que é a Laura, soma aqui tudo, isso aqui vai dar o número de conexões que ela tem, que é 2. Joia? Mas eu queria chamar a atenção, né, de um aspecto aqui dessa rede que eu escrevi, que a diagonal dela, ela é nula. É porque aqui eu não estou assumindo, a gente está assumindo que não existe alta-interação, quer dizer, a gente está ignorando a alta-interação. Mas você pode considerar, existem processos, né, que você tem interesse em alta interação. Né, por exemplo, redes, teias alimentares, né, existe canibalismo, né, que seria uma espécie se alimenta aqui dos elementos da própria espécie. E outra coisa importante aqui também é o indivíduo 3, que no caso sou eu, né, que você vê aqui que ele tem um monte de uns, tá certo? Isso aqui se chama de hubs, tá? Ele vai ter um papel importante também em epidemias, como a gente vai discutir mais nas próximas aulas. Tá? Então, guardem esse conceito, matriz de adjacência, tá? Bom, mas quando a gente tem uma rede que tem centenas, milhares, milhões de nós, dezenas de milhões de nós, certo? Não dá para a gente estudar as propriedades de cada nó individualmente. Embora eles estejam codificados na matriz de adjacência, não dá para fazer isso. Porque é impossível. A gente tem que, de alguma maneira, olhar para isso do contexto de análises estatísticas. Tá? Então, uma coisa que é fundamental que no estudo de redes é a questão da distribuição de grau. Tá? Então, a distribuição de grau, né, o que você faz? Você ranca aqui, né, você olha quantas conexões que tem cada indivíduo da rede, tá certo? Então tá aqui, ó, eu fiz aqui, por exemplo, eu tenho 9, o Wesley tem 4, o Hugo tem 2, assim vai, ok? Isso aqui seria uma coisa, olhar toda a rede ao mesmo tempo. Isso é impossível se a rede tiver dezenas de milhões de agentes. Então a gente define uma coisa que é a distribuição de grau, tá? A gente define o seguinte, é a probabilidade de você pegar um elemento qualquer da rede, ao acaso, com igual chance, e qual é a probabilidade que ele tem em um determinado grau. Então aqui a gente, né, simplesmente conta a frequência com que isso acontece. Então você vê que 30% tem grau 1, tá certo? 30% tem grau 2, e ninguém tem graus 6 e 7, né, aqui nessa rede 8, e eu aqui um elemento tem grau 9, o outro tem grau 4. Então você tem aqui a distribuição de grau. Então essa é uma coisa importante, porque ela vai ser o nosso balizador para estudar a relação entre propriedades de redes e o resultado de um processo epidêmico. Né? Mas como eu comentei, né, mesmo a distribuição de grau, às vezes, ela te dá informação demais.
Então a gente tem que olhar, né, a gente tem que pegar essa distribuição e olhar a informação dentro dessa distribuição. Então uma coisa que é muito importante, né, em geral, não só para rede, mas para qualquer coisa que envolva probabilidades, é você olhar os momentos da distribuição, né, que nada mais é do que os valores médios que a gente calcula, tá, de quantidades, que no caso aqui é o grau, né, que eu tenho interesse, elevado a uma certa potência inteira, tá certo? Potência inteira. Né? Então, esses aqui são chamados de momentos da distribuição. Né? Para quem já estudou probabilidade, tem uma quantidade que é chamada cumulantes, que são combinações, tá certo, de momentos, tá? Por exemplo, o cumulante de ordem 2, ela é uma combinação de momentos até a ordem 2. No caso aqui, o cumulante de ordem 2 ele é a variância, é um cumulante muito importante. Tá? Mas esses momentos, ou os cumulantes, se você preferir, tá? Eles são extremamente importantes que você consegue enxergar várias assinaturas das propriedades da rede que você está estudando, ou da distribuição, no caso, né? Não precisa necessariamente para uma rede, pode ser para outro sistema, né? Sem olhar para a distribuição como um todo, que às vezes pode ser um pouco complicado. Por exemplo, uma coisa que é importante para a gente em ciência de redes é o nível de heterogeneidade de uma rede. Tá? Ou seja, quanto que uma rede você tem pessoas que têm graus diferentes uma das outras. Tá? E a gente pode medir isso com esse coeficiente aqui, chamado coeficiente de heterogeneidade, que é você olhar o segundo momento e dividir pelo primeiro momento. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o fato é, se esse número aqui for muito grande, certo? Ou for muito maior que 1, desculpa, gente, aqui tem um typo aqui, eu tenho que corrigir, antes de passar para vocês, for muito maior do que o grau médio, tá certo? Não é maior do que 1. Se for muito maior do que o grau médio, a gente fala que esse número aqui, isso é uma característica de uma rede que é sem escala, ou seja, você tem o valor médio da conectividade não é um bom parâmetro para você definir o grau de um indivíduo qualquer. Vai ter indivíduos que vão ter graus muito maiores do que esse valor médio, e isso não é desprezível na rede. Tá? Na verdade, isso domina as propriedades estatísticas da rede. Né? A gente costuma codificar isso numa forma de leis de potência. Tá? Esse símbolo aqui, para quem aqui não conhece, eu estou me referindo apenas ao final da distribuição, né? A cauda da distribuição. Ok? Esse símbolo aqui é o comportamento assintótico. Mas é uma lei de potência que simplesmente um número elevado a menos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá, de redes conhecidas aí, aqui da literatura, por exemplo, uma rede do Karate Club, que eu vou falar um pouquinho dela aqui, vou usá-la como exemplo em alguns momentos aqui nessa aula. Você tem que o grau médio é 4,6, tá? E esse kappa, ele é em torno de 8, então é 2 vezes maior. Então, a rede que ela tem um nível de heterogeneidade razoável. Mas se você pegar, por exemplo, do YouTube, tá certo? Os usuários aqui do YouTube, ou seja, pessoas que assistem, que compartilham o mesmo conteúdo, né? Que dão like no mesmo conteúdo, né? Você tem aqui que o grau médio é 5, ou seja, você tem basicamente cada usuário, né, tem 5 conexões, tá certo? Ou seja, dá like em 5, isso aqui é um estudantil, tá? E o kappa é 500, quer dizer o seguinte, ele é 100 vezes maior do que o grau médio. Então, isso aqui é uma rede que ele é extremamente heterogênea. Extremamente heterogênea. Tá? Então, isso aqui é uma medida muito simples que te dá já uma assinatura muito boa para saber o nível de heterogeneidade. Essa definição aqui também é boa, só que ela tem um problema, certo? Que ela só é bem definida, completamente definida por uma rede infinita. E as redes reais, muitas vezes, elas são pequenas. Tá joia? Então, a gente tem que usar outros critérios para definir o nível de heterogeneidade das redes. Então, vou mostrar aqui, tá, alguns exemplos, tá certo, de redes que são bastante heterogêneas. Tá? Isso aqui é um compilado que o Wesley fez, tá, que hoje é o pós-doc lá no nosso grupo. Ele fez isso aqui durante o doutorado dele. Então, tem várias redes aqui, ó. Tem redes de sistemas autônomos, né? Você vê que são redes que elas têm uma cauda, que tem um ruído, né? Porque são redes reais, mas tem um envelope que é muito bem descrito por uma lei de potência, que tem um expoente próximo de 2, tá? Você tem aqui, ó, de palavras que são usadas em textos, tá? Em espanhol, tá? E tem vários idiomas, também tem uma lei de potência aqui com um expoente um pouquinho menor que 2. Tem essas redes aqui, essa Pister Cats, que é rede social de donos de pets, tá certo? Você tem uma rede social que você põe as fotos do seu gatinho lá,
e aí as pessoas curtem, né? Tipo o Instagram de gato, tá? Também tem uma cauda pesadona, né? Então você tem vários exemplos, tá? Redes, explicações de biologias, em sistemas sociais, redes de tecnologia, né? Tipo sistemas autônomos, rede de internet. Bom, eu poderia ficar o resto do dia só dando exemplo aqui, né? Mas então vamos aproveitar que isso aqui é um curso, né? Vamos falar um pouquinho de matemática, né? O Sérgio me deu uma certa liberdade, até senti bom, para não poupar muita matemática de vocês. Mas só lembrando aqui uma revisão muito rápida, tá? De distribuições em lei de potência, algumas propriedades que essas distribuições têm, tá? Vamos considerar aqui um caso bastante matemático, né? Você tem uma distribuição, tá? Que é uma lei de potência exata, tá ok? Aqui eu estou assumindo que é discreto, tá? O K pode ser, ele tem um valor mínimo, mas não tem uma cota superior para ele. Pode ser até infinita a conexão. Então isso aqui não é uma rede, tá certo? Isso aqui é uma distribuição de lei de potência, tá certo? Ou seja, eu tenho agentes, eu tenho N agentes, e aí eu jogo uma moeda, essa moeda é uma moeda super elaborada que me dá uma distribuição, que me dá um número que tem uma distribuição de lei de potência, né? E, bom, a gente pode extrair algumas propriedades muito simples dela, por exemplo, essa normalização aqui A, eu consigo calcular um valor aproximado para ela, você pode calcular exatamente, tá, em termos de funções de Riemann, mas para a gente entender o que é, né, essa constante A, basta a gente usar uma que a gente chama de uma aproximação contínua. Você troca esse somatório por uma integral sem muito pudor, tá certo? Claro, quando K é pequeno, essa aproximação é ruim, tá? Mas a gente, sem nenhum pudor, você troca esse somatório por uma integral, tá? Isso tem que ser normalizado, porque P é uma probabilidade, você encontra quanto que é essa constante de normalização. Até aí não tem nada muito interessante. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte, mesmo numa rede que você permita ter qualquer grau, aqui eu estou assumindo que tem um grau mínimo até infinito, tá? Se você calcular o seguinte, mas vai aparecer um grau que é infinito, tá certo? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tá? Então a gente pode calcular aqui, ó, se você calcular isso aqui é a distribuição de cauda que a gente fala, ou seja, perdão, é a distribuição acumulada, né? É a probabilidade de você ter um sujeito que tem grau entre K0 e um certo valor K máximo. Ok? E aí, isso aqui é a probabilidade. Se eu multiplicar pelo número de elementos, eu vou ter um número médio, né, um número típico de indivíduos que têm grau entre... Ah, não, aqui está errado, gente, desculpa. Tenho que corrigir esse type aqui. Minto aqui, é de K máximo até infinito, tá certo? Segundo type que eu tenho que corrigir para vocês. Eu quero saber o seguinte, quantos indivíduos que têm grau maior do que K máximo? Ou igual, né? E eu quero dizer que eu tenho da ordem, né, de alguns indivíduos. Estou chamando aqui da ordem 1, pode ser 2, 3, não importa esse número. O importante é que isso aqui não é muito maior do que 1. Tá? Então, por favor, presta atenção, eu vou corrigir o slide, tem um typo aqui. É de K máximo até infinito. Tá? Então, Silvio, diga. Desculpa, você pode adicionar, escolher a opção aí de caneta e eu acho que marcar aí, pelo menos. Rapaz, eu não sei fazer isso não. Tá certo? Ah, então deixa pra lá. Eu não sei fazer isso não, mas vamos... Então eu tenho que anotar já o segundo typo, mas eu corrijo hoje ainda, tá? Depois da aula eu esqueço. Se passar mais do que uma hora, eu esqueço. Aqui, depois da aula eu lembro, mas se passar mais do que uma hora, eu esqueço. Mas eu vou corrigir isso aqui, né? E aí vocês me cobram também na próxima aula se eu não corrigir. Né? Até como é homework, tá certo? Verificar se eu corrigi as coisas. Tá? Claro, eu estou medindo aqui quantos que tem grau maior do que K máximo. Então, se isso for da ordem de 1, tá? Se eu multiplicar por N, é uma conta muito simplesinha, um cálculo, qualquer estudante que fez cálculo 1 consegue fazer. Tá? Você tem que esse grau máximo, ele vai divergir com o tamanho da rede, se a rede for muito grande. Ele vai ser muito grande, entretanto, ele é muito menor do que o tamanho da rede, porque essa lei de potência aqui, em geral, a gente está interessado em números que isso aqui é maior do que 2, eu vou explicar o motivo daqui a pouco. Então, esse número aqui é menor que 1, tá certo? Imagina se gama é igual a 3, então isso aqui vai dar raiz de N, tá? Mas outra coisa interessante, que não importa qual o valor de gama, tá? Eu vou sempre ter um camarada que tem um grau que escala com a lei de potência de N, ou seja, se N for muito grande, que são as redes, muitas vezes acontece, né? As redes com dezenas de milhões de nós, esse grau aqui pode ser muito grande, ele pode eventualmente aparecer um grau muito grande, para qualquer valor de gama maior que 2. Tá? Para gama menor que 2, nós temos um problema, que essa distribuição não tem uma média definida, nós não estamos interessados nisso não.
Tá joia? Então, isso aqui é uma coisa importante. Mesmo se você não colocar nenhum corte na distribuição em lei de potência, ela vai ter um corte. Isso é importante, porque as redes reais, elas têm corte. Tá certo? Então, quando você vai simular uma rede para representar um sistema real, esse corte, ele aparece aqui naturalmente, porque a rede tem um tamanho infinito. E esse corte, ele é muito menor do que o tamanho da rede, tá? Em geral. Então, os momentos da distribuição, como eu comentei aqui, são importantes, tá? Mas se você fizer também um cálculo bastante simples, tá? Assumindo novamente a aproximação contínua, você vai ver que o primeiro momento, que é a média, tá? Ela é bem definida, né? Ela tem um valor finito para gama maior do que 2, tá? Esse K aqui eu estou assumindo que o K é muito grande. Se o gama for igual a 2, eu vou ter uma divergência, tá? Só que logarítmica, tá certo? Assumindo que esse grau aqui ele é muito grande, ele diverge, né? Mas se o gama for menor do que 2, note que, à medida que eu faço esse corte aqui crescer, tá? Esse limite aqui vai divergindo. Então, eu não vou ter uma média bem definida. Né? Eu vou ter uma média que diverge. Certo? Então, uma distribuição em lei de potência com gama menor que 2 tem uma média que diverge. Lembrando que nas redes finitas isso nunca vai acontecer, porque a rede ela tem uma limitação, que é o próprio tamanho, o número de elementos da rede. Mas se você olhar o segundo momento, que também interessa para a gente, tá? Você vê que ele vai ter um valor bem definido para gama maior do que 3, vai ter uma divergência logarítmica para gama igual a 3, e vai ter, novamente, uma divergência em lei de potência com gama menor que 3. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui, porque se vocês lembram lá de noções de probabilidade, tá, esse segundo momento ele é importante para você calcular a variância, que é a dispersão que você tem em torno do valor médio. Você tem um valor médio, que é um valor típico que tem na rede, e tem o quanto que isso pode flutuar. Ok? O tanto que isso pode flutuar. Então, esse segundo momento aqui, ele é extremamente importante, porque você consegue cunhar, tá, um novo conceito, que é o seguinte: eu tenho um valor médio bem definido, imagina redes com gama maior do que 2. Naquele slide que eu mostrei, nas redes que o Wesley compilou, várias redes têm gama entre 2 e 3. Então, se você pudesse estender essas redes por domínio de tamanhos infinitos, elas seriam nessa segunda classe. Então, elas têm uma média definida, mas a variância, né, as flutuações em torno dessa média, elas são extremamente grandes. Na verdade, se você fizer a rede para infinito, ela vai divergir. Então, isso que a gente chama de rede scale free, tá certo? Ou rede sem escala, ou livre de escala, que é uma rede em que você tem que o grau médio ele não é representativo, tá, de um grau de um indivíduo qualquer da rede. Você pode pegar um indivíduo, embora ele seja raro, ele vai aparecer, e quando ele aparecer, ele vai dominar a estatística. Tá? Isso acontece não é só em redes complexas, isso acontece em vários fenômenos físicos. Por exemplo, terremotos. Tá? A grande, imensa maioria dos terremotos a gente nem percebe. Mas aqueles que a gente percebe são aqueles que têm uma energia extremamente grande, eles são raros comparado com os outros, tá? Mas quando eles acontecem, eles liberam uma quantidade de energia imensa. Né? Isso acontece com distribuição de riqueza. Sabe que algumas pessoas, a maioria das pessoas não são ricas, mas aqueles que acumulam riqueza, acumulam tanto que eles dominam a quantidade de riqueza do mundo. E tem vários exemplos, certo? Vários exemplos. Tá? Então, eu vou falar de mais alguns conceitos aqui. Nós já estamos completando a primeira hora, então tem vários conceitos que a gente pode usar a rede lá do meu grupo para poder explicar, que também são importantes para epidemias, embora a gente não vai discutir, por exemplo, a direção, tá certo? Você tem uma epidemia de informação, por exemplo, que não é só epidemia de doença que importa. Você tem que a direção é importante, tá? Então são redes direcionadas. E tem também uma que é muito importante, que é o peso, tá? Aqui no caso aqui, ó, essa rede aqui seria a rede, né, vamos dizer, de hierarquia, né? Quem que, vamos dizer assim, está na hierarquia, está acima de quem, né? Eu, como sou professor, eu mando em todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui. Mas aqui, por exemplo, você tem aqui o Hugo, que já está no mestrado, ele interage com a Laura, então o Hugo tem uma certa hierarquia acima da Laura, né? E alguns aqui membros do grupo já estão em igual peso, né? Por exemplo, o Wesley e o Diogo, o Guilherme e o Wesley interagem há muito tempo, e assim vai, joia? E os pesos também são importantes, que é o tanto de interação que você tem. Né, para a propagação de uma doença, isso é fundamental. Se você tem uma pessoa que você vê uma vez por semana, ou uma que você encontra todo dia, o risco de transmissão é muito maior.
Então, os pesos também são quantidades importantes para epidemias. Okay? Um outro conceito que não é não tão importante para a epidemia, mas ele é muito estudado, tá certo? Então eu vou falar para vocês aqui, título de informação, que é a questão da agregação, tá? A agregação é uma ideia muito simples, tá? A pergunta é quantos dos seus amigos, que fração dos seus amigos que também são amigos? Ou que fração dos seus colaboradores que também são colaboradores, né? Ou melhor ainda, qual fração das proteínas que regem, por exemplo, um determinado espécie, qual fração delas que também são importantes para as outras? Como você define essa questão, tá? Que geralmente a gente simplifica em termos de triângulos que aparecem na rede. Aqui eu destaquei dois, né? Que é eu, o José Carlos e o Diogo, tá? E o outro aqui que é o Guilherme, o Wesley e o Arthur, que estão trabalhando no problema de vacinas, né? Então, isso aqui então tem outros triângulos aqui. Então, isso é um conceito importante, porque em redes sociais isso aparece muito. Tá? E aí foi um dos enigmas, né, que levaram à formulação de outros modelos de rede. Então, você pode caracterizar isso de algumas maneiras. Por exemplo, você pode olhar o cluster de um indivíduo, tá? Que é você olhar o número de vizinhos dele que são conectados também e dividir pelo número total que poderia existir, né? Seria se todos fossem conectados. Então, você pode ver aqui, por exemplo, para o José Carlos, ele tem 2 vizinhos, tá? E esses 2 vizinhos são conectados. Então, o cluster dele é 1. Tá? Se você calcular o do Wesley, vai ser um pouco menor. E assim vai. Tá? Então, fica como exercício para vocês aí, calcular o cluster de todo mundo, de cada um dos elementos dessa rede, e depois calcular a média também. Então, essa é uma informação que não é tão relevante para a propagação de epidemia, por mais que seja contra-intuitivo, né? A gente imagina que seja importante, mas os resultados mostram que não. Mas é um conceito muito importante em redes, então eu falei para vocês aqui. Agora, esse aqui é fundamental, que é o conceito de caminhos. Esse aqui é fundamental. Então, aqui um caminho, tá? A definição aqui formal é isso, tá? Você tem uma sequência ordenada de pares, tá certo? Por exemplo, aqui, eu defini aqui um caminho, né, esse caminho azul aqui é da Juliane até o Diogo, né? A Juliane não tem contato direto com o Diogo, mas ela tem um contato, se você pegar esse caminho aqui, tem 2 passos, ela chega no Diogo, tá certo? Ou seja, se você pegar a interação da Juliane comigo, o Diogo chega lá. Mas você tem outros caminhos também que levam ela até o Diogo, que seria você fazer essa volta aqui, no Guilherme, e no Wesley, e depois chegar no Diogo, tá? Então, então, isso tem vários conceitos que a gente pode tirar aqui. Um deles é o comprimento dos caminhos, que é o número de arestas, né, que tem ligando, conectando, o número de pares aqui ordenados. O caminho mais curto de uma rede é um conceito extremamente importante, tá certo? E também o diâmetro da rede, tá certo? Esses caminhos eles são importantes porque, imagina que a Juliana quer passar uma informação para o Diogo, ou ela quer transmitir um vírus para o Diogo. Então ela me contamina e eu contamino o Diogo. Certo? Então esse caminho é importante. E esse caminho mais curto aqui, ele vai ser o mais importante, porque a chance dela conseguir fazer isso dando essa volta toda, a probabilidade é muito menor. Então nós vamos discutir, isso é muito importante para a epidemia, nós vamos ver isso bastante na aula seguinte, a gente vai falar de epidemia. Só para ter uma ideia, certo? Eu vou fazer um cálculo bem rápido com vocês aqui, porque geralmente se você olhar caminhos entre quaisquer pares, as redes são muito grandes e isso não dá muita informação. Então você olha com a média. Tá? Então, se você pegar o caminho médio, tá? Você vai pegar todos os pares da rede e vai calcular a distância entre eles. Tem algoritmos para fazer isso, né? Não vamos discutir aqui. Esses algoritmos não são muito difíceis de implementar e tem bibliotecas prontas também, se você programa em Python, coisa do tipo. Mas você faz uma média sobre todos os pares da rede. Tá? E aqui tem um efeito que é o efeito de mundo pequeno, que aparece já naturalmente se você assume que essas conexões são mais ou menos a mesma. Tá? Você pega, por exemplo, um nó central, isso aqui é o que a gente chama de uma árvore, é uma versão simplificada, né? Você tem um nó central, aí você assume que ele tem um certo número de vizinhos, que é o grau médio, né? Aí esses vizinhos, cada um deles vão ter também uma coisa aproximadamente igual ao número de vizinhos, então você teria K ao quadrado, tá? Simplificando o cálculo, até você chegar vamos dizer assim, no extremo da rede, que seria o tamanho da rede, contando a partir dessa origem aqui, tá? Que seria L, tá? Então, se você fizer uma continha muito simples, você encontra um resultado muito interessante, aproximado, tá? Só para ter uma ideia, de que a distância, ela cresce com o logaritmo do número de elementos de uma rede. Isso aqui é um comportamento típico, tá? Não é uma regra, dependendo da rede, isso aqui é diferente,
tá certo? Pode ser um pouquinho diferente. Pode ser mais lento, pode ser mais rápido do que isso um pouquinho, tá? Na rede complexa. Mas isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Muito importante para a epidemia, para entender a modelagem de epidemia, que eu vou tentar ilustrar com essa figura aqui, tá certo? Essa figura aqui, ela mostra algumas redes regulares, tá? Aqui é como se fosse todo mundo aqui ordenado, um do lado do outro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma cadeia linear, né? Tá certo? Cada um tem um contato da esquerda e da direita, ou uma rede quadrada, ou uma rede cúbica, tá certo? Todas elas têm as propriedades, né? Nessa aqui, as distâncias, elas escalam com o tamanho da rede. E é fácil de visualizar isso, né? Porque se você pegar dois sítios quaisquer, eles vão estar mais ou menos a uma distância que é linear com o tamanho da rede, vai ser metade da rede, em média. Se você pegar uma rede quadrada, na verdade, você tem N sítios, a distância típica vai ser esse comprimento aqui, metade dele. Então, vai ser com raiz quadrada. Se a rede tiver uma dimensão cúbica, vai ser com um terço, né? Porque seria, o volume seria o diâmetro ao cubo. Então, quando você pega o diâmetro e inverte, você tem com ele elevado a um terço. Mas numa rede complexa, seria logaritmo. Vai? Se você pegar numa escala aqui, log-log, a gente vê, você vê que todos esses casos aqui seriam lei de potência, mas essa aqui não, essa aqui ainda cresceria mais lento do que com uma lei de potência. Uma coisa que é importante aqui para a gente, se você, né, pega esses conceitos, né, em uma dimensão, duas, três, e generaliza para D de dimensões, você tem que a distância típica, média entre dois elementos quaisquer, ela vai com um número de elementos elevado a 1 sobre D, onde D é a dimensão do espaço que você está estudando. Né? Para sistemas físicos, a gente só pensa em dimensão 3, mas para sistemas axiociais, você pode pensar em qualquer dimensão. Tá certo? Você pode pensar em qualquer dimensão. Então, pode dimensão 4, 5, 6. Mas se você olhar aqui para o logaritmo, tá certo? O logaritmo ele cresce mais lento do que qualquer lei de potência. Tá certo? Então, a gente atribui a uma rede tipo rede aleatória, que tem essa distância crescendo com o logaritmo do tamanho, a gente fala que essa rede tem uma dimensão infinita. Tá? E o fato de ter uma dimensão infinita ela é extremamente importante para você construir aqui modelos que sejam precisos. Tá? Eu já vou adiantar um pouco para vocês que nessas redes aqui, tá? Tipo em 2 dimensões, por exemplo, as flutuações estocásticas que vocês vão ver no próximo aqui no curso, elas são importantes. Tá certo? Elas são importantes. Elas dominam a estatística. Tá? Quando você está, por exemplo, próximo de uma extinção, de uma epidemia. Tá? Em dimensão baixa, isso acontece. Em dimensão alta, elas são menos importantes. Então, aqui você consegue fazer, né, previsões, tá? Usando algumas aproximações que você não pode usar em dimensões baixas. Tá? Então, isso é só uma, vamos dizer assim, uma coisa, um teasing, né, para a próxima aula. Tá? Aqui a dimensionalidade ela é importante. Ok? São 10h37, isso vai até às 11, ou Sérgio? Às 11. Às 11, né? Beleza. 10 minutos antes das 11. Tá, então, ok. Como previsto, né, eu não vou conseguir falar tudo que está programado. Guilherme, tem alguma pergunta que mereça ser respondida agora? Pessoal, não mandaram nenhuma pergunta aqui no chat, aqui não. Só uma relativamente simples, mas eu já respondi. Tá, joia. Obrigado, Guilherme. Então é o seguinte, gente. Vamos falar agora aqui de alguns conceitos que são importantes para a gente estudar epidemias, tá? Que são conceitos de centralidades, certo? Esse conceito é o seguinte, ele é bem geral, é o seguinte, você quer saber o seguinte, quão central, o quão importante é um determinado vértice, um conjunto de vértices, para um processo que você está estudando. Tá? Então, existem inúmeros tipos de centralidades, tá certo? Por exemplo, PageRank, por exemplo, é o que o Google aqui usa para poder encontrar de maneira tão eficiente a informação na rede. Tá? E tem vários outros. Tá? Esse aqui se chama proximidade. Tá? Tem esse de intermediação, que também é importante, que é por onde, por exemplo, o fluxo da dinâmica flui. Tá? Mas a gente vai focar em 3 aqui. Eu vou falar desses 3 que eles são importantes. Primeiro, que eu comentei com vocês, o grau. Ele é importante para a epidemia, que é quantas conexões que o sujeito tem. E um outro que eu vou falar, que eu vou comentar na próxima aula, né, é a centralidade de autovetores. Tá? Em particular, a gente está interessado em um desses autovetores, que a gente chama de o autovetor principal. Tá? Em inglês, a gente tem uma sigla para ele, que é o PVE. Tá certo?
o principal eigenvector, que ele é quando você faz uma análise aqui, quando você pega a matriz de adjacência, tá, e calcula os autovalores dessa matriz, tá, em particular um deles, tá certo? O que te dá o maior alto valor, né? Então, nesse aqui é uma relação espectral que vocês aprenderam lá em álgebra, né? Você tem uma matriz, você multiplica ela por uma matriz coluna, que no nosso caso é um vetor, tá? E o resultado é uma constante, um número vezes a própria matriz, que é uma equação de alto valor, tá? Então, isso aqui chama de autovetores. E, em particular, o que tem o maior alto valor das matrizes de adjacência, ele é muito importante para epidemias. Tá? Nós vamos falar dele bastante na próxima aula, quando vamos falar de epidemias. Tá, joia? Então, vocês lembrem disso, tá? Esse autovetor principal. Isso aqui é simplesmente essa equação escrita na forma matricial, né? Isso aqui é uma equação de autovetor. Então, esse camarada aqui, ele é muito importante. Esse alto valor e esse autovetor também é muito importante. Tá? E uma outra central... Então, aqui só mostrando, né? Aqui um exemplo. Uma figura que o Diogo aqui montou, tá certo? Que eu peguei emprestada, tá? Aqui você mostra, né? Aqui eu comparo, isso aqui é uma rede que chama Karate Club, que é uma rede onde a rede de amizades num pessoal que treinava karatê junto, tá certo? Isso aqui é um trabalho, é uma rede muito famosa, tem até um prêmio, né? Para quem faz a melhor figura com essa rede. Então aqui o Diogo comparou, né, as centralidades, né, de grau. Então você vê aqui, ó, o que tem a maior centralidade aqui é o 934. Tá certo? Deve ser provavelmente o Sensei, né? E você tem vários que tem grau, assim, pequeno, tá certo? Tem centralidade 2, né? E tem até alguns que são muito isolados, que não tem contato com ninguém. Tá? Deve ser algum novo. Então você vê. E aqui é a centralidade de autovetor. Quando você pega aqui, você calcula aquele autovetor, não é difícil fazer isso. Tá joia, gente? Isso aqui tem uns métodos numéricos muito simples para fazer isso, pegar uma matriz e encontrar o autovetor principal dela. Tá? É fácil, inclusive usando programação simples. Então você calcula isso aqui, você vê realmente que o que era mais conectado aqui também, que tem uma centralidade, mas esses camaradas aqui, ó, que tem grau baixinho, eles ainda são centrais, usando essa outra métrica. Tá? Se você olhar, por exemplo, aqui vamos pegar o 8, por exemplo, o 8 tem um grau baixo, ok? Que é 4. Mas ele aqui, ó, ele está com a cor bastante tensa, então ele ainda é um cara central, porque ele está conectado com esse camarada aqui. Então, a terceira centralidade que eu vou falar com vocês, tá? Essa daqui é bem física, é bem fácil de você entender. Essa aqui é um pouco mais abstrata. Então, eu vou pedir permissão de vocês para eu convencer vocês que ela é importante na próxima aula, quando eu for falar de epidemias. Tá joia? Mas vocês lembrem dela, tá? E essa daqui, também, ela é bastante interessante no contexto de epidemias, que é a centralidade que, bom, a gente chama de K-núcleo ou de K-camadas, tá certo? Esse aqui, né, só para explicar o que é a ideia, tá certo? Que é o seguinte, aqui você vai tentar caracterizar a rede pelo quão central são os nós, tá certo? O central aqui no sentido que você tem os nós periféricos e os que estão no núcleo mais conectado, tá? Então, como que você faz? Tá? Você pega uma rede, tá? A gente começa com uma rede que ela seja conectada, né, um componente, e você começa a tirar os nós que tem grau mais baixo. No caso aqui, é o cara de grau 1. Tá? Então, por exemplo, você tem todos esses caras que são cinza. E aí você olha se sobrou mais algum nó que tenha grau 1. Por exemplo, vai sobrar esse daqui, então ele vai sair também. Então, isso aqui define, né, a primeira camada, certo? Chama one shell. Aqui está one core, mas você lembra chamar de a primeira camada. Tá? Que seria o que você tinha. Só que aí você pode dizer, não, eu vou continuar com isso. Eu vou olhar agora o próximo grau, que no caso aqui é 2. Tá certo? 2 depois que eu fiz esse processo. Então, são esses caras verdes, que depois que eu tirei os cinzas, eles têm grau 2. Esse aqui. Eu tiro eles. Tá? Ainda sobra esse camarada aqui, porque quando eu tirei esses dois aqui, esse daqui ainda ficou com grau 2. Eu vou fazendo isso até eu chegar na última etapa, tá certo? Que esse aqui é o que a gente chama do núcleo máximo, tá certo? É o núcleo K máximo, tá? No caso aqui é 3, tá certo? Ou seja, esse camarada aqui, ele é a parte mais interna da rede e ele é densamente conectado. Isso aqui é importante para a epidemia, tá certo? Porque nesses núcleos aqui, por exemplo, se você tem um processo epidêmico, eu vou falar disso, tá? Que começa aqui, essa atividade epidêmica pode ficar presa aqui por muito tempo e espalhar para o resto da rede. Tá certo? Assim como o grau é importante, essa estrutura aqui é extremamente importante para a propagação de epidemias.
Tá, ok? E aqui a gente tem também, né, essas centralidades para a rede do Karate Club, né? Novamente aqui, o trinco que você tem aqui, o núcleo mais interno, são esses nós azul. Então a gente viu, por exemplo, que o 2, tá? Ele tinha um peso importante aqui. O 2 não, perdão, o 8. Tá? Ele tinha um peso importante aqui. Tá? E ele pertence a esse núcleo mais densamente conectado, esse núcleo mais interno. Tá joia? Então aqui eu tenho 4 camadas nessa rede aqui, tá? E esse núcleo aqui de azul, tá? Que corresponderia a esse núcleo mais interno, ok? E para epidemia a gente vai ver que esse camarada, ele é bastante importante. Bem, eu vou terminar, eu vou falar de mais um assunto apenas, tá? Que é a questão da robustez das redes. Tá? Nós vimos as centralidades, que são importantes, mas a questão da robustez das redes. Tá? Então, imagina que eu tenho uma determinada rede aqui de contatos, por exemplo, para espalhamento de uma doença, de uma epidemia, ou um vírus de computador, né? Ou uma informação que você quer bloquear, né? Por exemplo, um espalhamento de fake news, coisa do tipo. Okay? E aí eu vou tentar eliminar alguns nós dessa rede. Então, se você for eliminando nós aqui, por exemplo, que é um processo que você vai eliminando esses nós, ok? Um por um, vai chegar a um certo ponto que você vai quebrar a sua rede em 2 partes. Né? Você vê que a rede aqui ela ficou com alguns fragmentos, tá certo? E ela ficou quebrada. Aqui você tinha ainda, não alguns fragmentos, mas você tinha uma componente bastante grande aqui, comparada com a rede. Tá joia? Essa figura aqui foi o Guilherme que gerou, tá? Que está aí fazendo a mediação, mas você pode entender isso aqui, né, de um problema de física chamado de percolação. Tá? Você vai eliminando alguns elementos, uma certa fração aqui, a fração F, a partir, tá certo, de um certo valor, a maior componente de todas, ela é muito pequenininha comparada com o tamanho da rede. Tá? Então, é isso que aconteceu aqui. Claro, essa rede aqui ela já é pequena, então a gente não vai ver isso com tanta evidência. Se você pegar uma rede muito grande, você vai ter uma coisa que a gente chama de uma transição de fase. Né? Você vai removendo, você vai reduzindo o número de sítios removidos, chega a um certo ponto, aparece uma fração de nós da rede que é muito grande, que representa uma fração finita da rede original, sei lá, 10%, 20%. Ok? Pensando numa rede aqui muito grande. Então a gente chama isso de componente gigante, tá certo? Ou componente principal, muitas vezes. Mas uma coisa importante, tá, que eu vou falar também na próxima aula, é que as redes sem escala, elas são robustas contra ataques aleatórios. Ou seja, você tem uma rede, tá, que ela, de repente, um nó da rede para de funcionar por algum motivo, tá? Ou ficou doente, ou foi imunizado, ou estragou uma coisa, uma estação elétrica, por exemplo, parou de funcionar, mas é o acaso, isso não vai quebrar a rede em pedaços, ou seja, a rede vai poder continuar funcionando. Mas se você fizer ataques direcionados a alguns caras que são muito centrais, aí sim, você pode, com alguns ataques, você pode destruir uma rede. Okay? Então, as redes que a gente tem interesse, as redes que se propagam as epidemias, elas são robustas a ataques aleatórios, ou seja, se você vacinar pessoas ao acaso não vai adiantar nada, mas se você vacinar algumas pessoas específicas, você pode reduzir a taxa de transmissão da epidemia. Né? Então, só para a gente ilustrar aqui, vamos olhar o papel dos hubs, certo? Aqui nessa jogada. Então, aqui está aquela rede que eu mostrei para vocês, aqui eu eliminei o Wesley, certo? Aí você viu que a rede continuou ainda com a maioria das suas conexões intactas, porque tinha um hub aqui que estava ligando todo mundo, mas a partir do momento que você eliminar um hub, você vai ver que a rede vai fragmentar em vários pedaços e vai sobrar ainda uma componente que, bom, que é metade da rede, nesse caso aqui, ainda dá para sobreviver, né? Mas é bem menor do que o tamanho da rede. Tá, joia? Então, os hubs é um dos mecanismos importantes nesse tipo de processo. Tá? Bom, como eu tenho mais 2 minutos, tá certo? Eu vou falar de correlações para vocês. Ok? Correlações também, bom, elas são importantes para redes, tá? Mas elas têm importância, bom, que eu vou mostrar para você no próximo aula, que é secundária, ok? Mas as redes reais, elas têm um grau de homofilia muito grande, as redes aqui sociais. Por exemplo, você tem pessoas que são famosas, né, que são muito populares em redes sociais, geralmente elas são ligadas também com pessoas que são populares, muitas vezes, né? Não, muito ao contrário, né?
pensar, por exemplo, redes de colaboração científica, por exemplo, pessoas que têm um alto reconhecimento científico, geralmente interagem com outras pessoas que têm alto reconhecimento científico. Mas se você pegar, por exemplo, redes biológicas, acontece ao contrário, né? Esse aqui, né, é um mecanismo que chama-se redes, os hubs evitam os hubs, né? Se pegar, por exemplo, isso aqui é uma proteína, a rede de proteínas de levedura, tá? Você vê que tem dois hubs aqui, tá? Um de grau 50 e poucos, outro de 13, e você vê que os vizinhos deles têm um grau bastante baixo, tá certo? Ou seja, eles tendem a não se conectar entre si. E isso tem uma razão, né, evolutiva, né? Porque imagine que essa proteína aqui falhe, tá certo? E que a produção dessa proteína aqui dependa dessa daqui. Então, se elas estiverem conectadas, que é isso que significa uma rede de interação de proteínas, né? Aqui uma proteína é importante para a codificação da outra, você não vai conseguir produzir essa proteína que é importante. Então, existe essa estrutura que aparece naturalmente nos sistemas físicos. A gente pode medir isso, né? Por exemplo, a gente tem esse coeficiente de Pearson, que ele é um número que você pode calcular facilmente, ele te dá se essa sua rede ela é associativa, né? Ou seja, pessoas de grau similar tendem a se conectar, ou o contrário, né? Os hubs tendem a se conectar com pessoas que têm grau menor, ou você pode usar uma quantidade que é um pouco mais detalhada, que é a probabilidade que, se você tiver um sujeito de grau K, que ele tenha um vizinho de grau K'. Tá certo? Então, essa é uma quantidade aqui que é definida no sentido estatístico. Eu vou falar dela na próxima aula, então eu vou poder voltar nisso aqui com vocês, tá ok? Então, a gente pode medir isso diretamente, tá? Em redes, tá? Então, mais uma figurinha aqui gerada pelo Diogo, tá? Eu comparo aqui 3 redes reais que possuem esse comportamento, tá? Típico, tá? Porque quando você olha para uma rede, se você olhar apenas para esse número aqui, o coeficiente de Pearson, é uma coisa um pouco fria, né? Porque você tem um número para caracterizar uma rede, então não dá, tá certo? Então, às vezes, aquilo não é o suficiente. Então, se você olhar, né, se você agrupar, se você definir, por exemplo, assim, qual que é o grau médio dos vizinhos de um determinado sítio, e agrupar isso de acordo com o grau, e fazer um gráfico, né, dessa quantidade, que é o grau médio dos vizinhos em função do grau, tá? Você consegue ver um comportamento que é interessante, né? Por exemplo, se as redes são desassociativas, no sentido de que os caras mais conectados se conectam com os que são menos conectados, que acontece, por exemplo, com essa rede do Karate Club, tá, e outras redes aqui sociais, redes de proteína, você vai ter uma curva que decai com grau. Ou seja, quanto maior o grau, menor o grau médio dos vizinhos. Se você tiver o oposto, tá certo? Que acontece, por exemplo, em redes de coatuação, né? Você tem atores que trabalham no mesmo filme, ou de colaboração aqui científica, você vai ter uma rede que a gente chama de associativa, ok? Associativa. E, no caso aqui, você teria uma configuração onde ela é mais ou menos constante, que a gente chama da rede que é neutra. Então, você tem esses 3 tipos de padrão que eles são importantes para a propagação de epidemia, como a gente vai ver na próxima aula. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Eu teria mais algumas coisas para falar para vocês, mas eu volto nisso na próxima aula, né, porque vocês têm aí o próximo curso, tá joia? E a gente vai continuar falando, eu vou introduzir os modelos e já falar de epidemia logo em seguida. Ótimo, Silvio, muito obrigado. Então, o pessoal já pode se dirigir para outra sala em alguns momentos. Tá joia? E aí o Guilherme anota as perguntas para mim que eu respondo na próxima aula. Obrigado, professor. Valeu. Nada, eu que agradeço.